Boa noite a todos e a todas. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, mais uma vez nesta casa de oração, com as vossas bênçãos, Senhor, a vossa permissão, em busca dessa fonte inesgotável de luz, em busca do conhecimento, do entendimento das leis de Deus, para que possamos caminhar cada vez mais determinados a obedecer ao Pai, nos aproximarmos dele pelas práticas do amor, do bem, da caridade, alimentando permanentemente, Senhor Jesus, em cada um de nós, os pensamentos de bondade, olhares de bondade, palavras de bondade e atitudes de bondade, onde quer que estejamos, para que assim, Senhor, nos melhoremos e consigamos também influenciar a todos aqueles que convivem conosco e que possam também nos tomar como exemplos e busquem também viver dessa maneira, porque sabemos que só o Senhor é bom e temos que aprender a viver de acordo com o Senhor, porque és o nosso Criador, Senhor Deus, porque és o nosso Pai e temos que seguir os teus passos através do caminho traçado por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, Senhor. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, que nós pedimos a Jesus que abençoe o nosso irmão João Freitas, que mais uma vez, muito amorosamente, está aqui nesta casa, atendendo o nosso convite para nos trazer mais uma mensagem de luz do Evangelho, tão importante para nós, né? Como está ali, gente, reconciliar-se com os seus adversários. Uma das recomendações mais incisivas que o Cristo de Deus fez quando aqui esteve. Reconcilia com o teu adversário, e ele ainda dizia, o mais depressa que puderes. Né? O mais depressa que puderes. Por que mais depressa que puderes? Porque nós não sabemos a hora que a gente vai retornar. Né? Pode ser daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas pode ser amanhã. Não é? Então, quanto mais depressa nós nos reconciliarmos com os adversários, melhor para nós. Né? Então, essa é a mensagem do Evangelho de hoje, que veio complementar a mensagem maravilhosa que o nosso irmão Jacó nos trouxe ontem, né? A verdade que liberta. Que palestra linda Jacó fez ontem à noite, né? E hoje vamos ter essa complementação com a mensagem de luz que o nosso irmão João Freitas nos trará nesse momento. E eu peço a Jesus que o abençoe, irmão Zé Petitinga, meu irmão, e vovô João, em vibrações amorosas de muita luz, muita clareza nas suas palavras para o nosso bem, para a nossa alegria. João, por favor. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É sempre com muita alegria que estou aqui com vocês, e hoje, um pouquinho mais, por estar podendo ajudar nossa querida irmã Marileide, né? Ela estava escalada para a palestra de hoje, mas ela teve alguns contratempos, machucou também, estaria aqui para assistir pelo menos, mas não conseguiu. Então, além da alegria de sempre estar com vocês, hoje poder ajudar também nossa irmã, né? Retribuindo, né, a ajuda que ela me fez,
Recentemente, o seu Edson me convidou para uma palestra, eu não pude estar aqui, ela, com muita amorosidade, estava presente, né? E tenho certeza que fez um trabalho bem legal para vocês. E espero hoje substituí-la à altura, ok? Hoje, nossa doutrinária, falando sobre reconciliação com os adversários, com os nossos inimigos, né? E como o seu Edson falou, para ontem. Esse pedido de Jesus é para ontem, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E partindo diretamente para a mensagem de Deus, que Jesus trouxe para a gente. Lá no nosso Evangelho, no capítulo 10, itens 5 e 6. Reconciliações com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Antes de partir para o cerne do nosso estudo hoje, que é justamente a parte espiritual, eu não posso deixar de falar também do aspecto material, da parte encarnada nossa, né, antes de ir para as consequências espirituais, né, que é chamar a atenção para esse exercício que Jesus nos convida a fazer, que é de reconciliação com os nossos inimigos. Aquele que nos fez o mal, aquele que nos deseja o mal, a gente devolver com a moeda diferente. Devolver o mal com o bem. É um convite sempre difícil da gente tentar entender, né? A gente sempre diz assim, só Jesus para conseguir fazer algo assim. Que na hora da morte, na hora do seu desencarne, né, as suas últimas palavras foram para os seus inimigos. Perdoais, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, daí a gente vê mais uma vez a grandeza de Jesus e é esse convite que ele faz para a gente. Que a gente não precise chegar à crucificação para isso, mas que no nosso dia a dia a gente consiga respirar fundo, a gente consiga entender, falamos recentemente em uma das palestras, as razões de cada um. A gente não sabe o que vai no coração, nem no espírito de cada um que passa pela nossa vida. E aí, muitas vezes, a pessoa nos machuca tanto, e muitas vezes esse machucar é muito estimulado pelo nosso ego, que não consegue ser confrontado, que não consegue aceitar que alguém não nos aceite, né, como a gente gostaria, que a gente fica tentado a devolver o mal com o mal. E a gente não pode fazer isso. A dificuldade que a gente tem muitas vezes de entender essa mensagem de Jesus é porque a gente acha que o perdão ele é absoluto, que se alguém fizer o mal, a gente vai perdoar, esqueceu, está tudo lindo. Não é isso que Jesus disse. O que ele nos ensina é que a gente saiba perdoar, não guarde rancor, passe uma borracha naquilo, mas não precisa conviver com o erro. A escolha do erro é do outro. Se nós pudermos estender a mão para auxiliá-lo a sair do erro, é isso que Jesus nos pede na reconciliação. Se alguém nos fez o mal, que a gente devolva com o bem. É difícil para a gente conseguir entender essa parte da mensagem, porque a gente ainda vive numa existência muito 880. Ou a gente acha que é 8 ou é 80, ou é branco ou é preto. A gente esquece que tem nuances na vida da gente de encarnado. Ninguém é perfeito, ninguém é o bem totalmente bem, ninguém é o mal totalmente mal. Nós temos lados negativos, lados positivos. Nós temos coisas dentro de nós que precisam ser melhoradas e coisas que precisam ser mantidas. Mas é essa dificuldade que nós temos em aceitar em nós mesmos, quando para a gente só tem olhar positivo, nós não temos defeitos, nós nunca erramos, e os nossos inimigos são todos casos perdidos. E é justamente aí que a gente precisa mudar. E essa mudança, como eu estava falando, não precisa ser você conviver com o erro e passar a errar também. Mas está sempre pronto a ajudar. Você ajuda alguém que está no erro, que está no caminho errado, que está fazendo escolhas erradas, e essa pessoa continua escolhendo errar.
você tem que estar disponível para continuar ajudando, mas de uma forma que não alimente o erro que ele vem cometendo. Então, um exemplo muito fácil da gente entender. Será que uma pessoa que optou pelo uso das drogas, pelo caminho do crime, a gente tem que olhar ele com um olhar de condenação? É isso que Jesus nos pede. Cada um vai responder pelas suas escolhas, falando da matéria e falando do espírito. E é esse ponto que Jesus chama a atenção para a gente. Porque muitas vezes o erro que a gente vai responder espiritualmente só vai acontecer quando a gente estiver encarnado, a gente vai ver a segunda parte da mensagem. E a gente não sabe o que é que está acontecendo. Porque muitas vezes não é sabido, não é para a gente conhecer mesmo. Então, a pessoa que usou as drogas, a gente vai olhar com o olhar da condenação ou com o olhar da misericórdia e da piedade. Isso não significa ajudá-lo em seu vício. Não é isso que é ser misericordioso, não é isso que é reconciliar-se com o inimigo, com quem está no erro, quem pode estar te prejudicando. Alguém que, no uso da droga, cometeu um crime, te assaltou, cometeu uma violência contra você, uma pessoa próxima a você. A tendência nossa é imediata, é do egoísmo, é de olhar só para a gente, só para os nossos. Mas e se eu olhar que ali tem um irmão pedindo ajuda, pedindo socorro e que não encontra? E é aí que a gente tem que lembrar, ajudá-lo, não é ajudá-lo a manter-se no vício, porque isso faz bem para ele, na visão dele. Mas sim estar disponível para abraçá-lo, para acolhê-lo, para na hora, no momento de lucidez em que ele pedir ajuda, ele não veja em você alguém que vai lhe virar as costas. Quando a gente está encarnado, a pior sensação que a gente tem é quando a gente erra. Falando bem no popular, a ficha cai. Mas a gente pensa em nosso círculo de pessoas próximas e tem certeza que daquele círculo, talvez na palma de uma mão caibam os que não vão nos julgar e condenar. É nessa hora que o exercício da reconciliação pode ser feito. Da gente poder dizer assim, ô irmão, que bom que você está disponível agora para seguir junto comigo, para a gente poder te ajudar. Que bom que agora você permite que eu me aproxime, que eu te auxilie. É esse bem que a gente pode fazer. Não é um exercício fácil que Jesus pediu para a gente, pela nossa condição encarnada atual. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Olha como nós estamos vivendo cada vez mais afastados uns dos outros, ao invés de nos aproximarmos. Não é chegar para a pessoa que errou e que está ali se recompondo, se reconstruindo, se redefinindo. Por exemplo, uma pessoa que usa drogas e diz, não, eu confio em você, eu sei que você não vai usar mais, e deixar a droga perto da pessoa. Isso não é ajudar, isso não é testar como ele está. Isso chega a ser cruel. Se sabe que a pessoa tem aquela fraqueza, eu não posso ajudá-lo nomeando que estou fazendo um teste de resistência. Mas ajudá-lo, não, meu amigo, um alcoólico, você levar para um ambiente que tem álcool, você não é forte o suficiente, não é assim que a gente faz. O convite de Jesus é o convite do perdão, da indulgência, da caridade mais absoluta, que é com quem a gente talvez só tenha a vontade de virar as costas. É coibir dentro da gente o nosso lado encarnado, que nessa hora clama por vingança. É aquela hora que você tem que respirar fundo e contar até 1000. Esse convite, para mim, tem um lado muito especial, porque dentro das nossas falhas, eu reconheci uma que eu usava muito, e quando caiu a ficha que eu fazia isso, vai de encontro ao que Deus pede da gente. E eu não me curei, não. Porque os nossos lados negativos, a gente tem que viajar até o dia que a gente desencarnar. Eu era muito pirracento, principalmente com quem não fazia o que eu queria. Mas era uma pirraça de fazer a pessoa chorar. Era cruel. E eu achava o máximo, enquanto eu não percebia o quão negativo era isso em mim. E a gente tem que vigiar, eu tenho que vigiar isso até o final da vida, porque na hora que eu me bato com um inimigo, o primeiro ímpeto que vem
é de vencê-lo pela pirraça, que é uma atitude extremamente ruim. Mas eu agradeço a Deus, porque eu finalmente reconheci. Graças a Deus já tem um bom tempo, mas reconheci para nunca mais deixar vir à tona, para controlar sempre aqueles ímpetos, porque graças a Deus hoje vem pouco à vontade, mas ainda vem, gente, porque nós estamos experimentando a vivência encarnada, e essa vivência encarnada nos convida a isso, a reconhecer aquilo que a gente não tem de bom e conseguir coibir e mudar, conseguir controlar, conseguir entender essa atitude está errada, eu não posso levar isso adiante. Mas somos encarnados. Quando a gente reconhece um erro nosso, muitas vezes por força do que está encarnado, aquilo ali não vai sumir na nossa existência. A gente tem que estar o tempo todo vigiando, atento, persistindo na mudança sincera. E desde então pode acontecer o que for. Vem aquela força, não vem não, não vai vir não, está errado. E vem quando alguém nos machuca, quando alguém vem e bate de frente, quando alguém diz algo que eu não quero ouvir. E sabe o que acontece, que eu percebi? Aquilo que machuca, não é porque o outro está sempre falando a verdade, não. É porque, às vezes, tem coisas no que ele falou que a gente não quer dar o braço a torcer que ele tem razão. Muitas vezes, os nossos inimigos são aqueles que mais nos dizem a verdade. Porque ele não tem nada a perder. E na ótica do inimigo, o que ele disser para te machucar, ele está sendo feliz. Mas quando Jesus pede isso, é para a gente prestar atenção no que ele diz e reconhecer. Não, meu irmão, você está equivocado, mas é seu direito pensar assim. E eu te perdoo. Ou, rapaz, ele tem razão. E ele, sem perceber, tentando me machucar, está me ajudando, fazendo bem, chamando a atenção para algo que talvez eu não pudesse perceber. E aí, será que nessa ótica ele seria realmente um inimigo? Então é um exercício muito complexo que Jesus pede para a gente. Fazer essa reforma íntima é uma tarefa árdua, mas não pode ser desculpa para a gente não fazer. É a gente se despir de nossa vaidade, é a gente deixar de lado nossos interesses e pensar sempre no outro. Eu, ultimamente, tenho dito muito assim, está complicado viver, está chato encontrar gente no mundo hoje, porque está muito complicado relacionar-se hoje. Mas aí vem e me lembro que quando Deus colocou a gente para viver em sociedade, é porque só em sociedade é que a gente pode exercitar o que Ele quer que a gente mude. O perdão, se eu não tiver inimigo, eu vou perdoar quem? Os amigos? Eu só posso exercitar o perdão para quem nos faz o mal, para quem nos machuca, para quem nos traz alguma coisa de incômodo. Como é que eu vou exercitar a indulgência? Eu só posso ser indulgente quando eu devolvo para quem me fez o mal ou bem. E se eu não tiver um inimigo, eu posso exercitar a minha indulgência? A gente clama por misericórdia por nós, para os nossos erros. Mas como Jesus disse na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como na nossa tradução a ordem ficou invertida, a gente tem que lembrar que primeiro a gente perdoa, para depois ser merecedor do perdão. E como é que eu vou fazer isso se eu não tiver um inimigo para perdoar? Ah, João disse que é para a gente fazer inimigo para depois perdoar. Não é isso, gente. Porque esses inimigos a gente já faz quando a gente acha que tem tempo. Então, essa parte primeira que eu falei aqui, em cima do que Mateus traz, focando na existência atual, é para ir para o segundo ponto, onde nos lembra que se eu não fizer isso agora, eu estou plantando a semente do futuro. E para nós espíritas, o futuro não termina amanhã, não termina com a morte. Para nós, a mensagem é ainda mais séria. Porque nesse primeiro momento, ainda que a gente não abraçasse o Espiritismo, Deus está pedindo, faça porque tem que fazer. Em uma das minhas palestras, eu brinquei aqui, botei uma mensagem que eu lembro bem, que eu botei assim: o espírita é tão egoísta que só faz o bem com medo da próxima encarnação. Mas não é o espírito, é a nossa atual vivência. Porque o espírito, depois que vai evoluindo, como Jesus mesmo, só faz o bem porque tem que fazer o bem
e pronto, sem esperar recompensas. Nós ainda não estamos nessa evolução, ainda precisamos da sensação da punição, da sensação da dor, para nos educar como espírito. Mas Jesus deixa o exemplo, você pode evitar isso exercendo o meu convite pelo amor. Logo, faz logo. Alguém lhe causou mal, respira fundo, chama por Jesus e abraça. Não é feio abraçar o seu inimigo. E abraçar o seu inimigo não quer dizer que você vai atuar como ele. Abrace-o, perdoe. Quantas vezes a gente se emociona quando vê crimes que chocam nacionalmente e um familiar, às vezes a mãe, né, vai lá e procura o seu algoz e pede perdão. E deixa bem claro, ele tem que ser responsável pelo ato que ele cometeu, ele vai responder juridicamente por aquilo. Mas eu peço a Deus que o acolha, que o perdoe, que toque seu coração para perceber o mal que foi feito. Cada dia que passa me assusta como nós estamos vingativos. Né? Como a gente faz bem feito, fulano fez, aprontou, bem feito. Está vendo aí, eu falei, agora também eu quero ver, vai pagar, vai... Gente, vamos limpar isso, não vamos nos deixar contaminar. A gente está se conectando demais com a energia do mundo. Vamos nos conectar com a energia que vem de Deus, com a energia do amor, do perdão, da compreensão, da indulgência, de ser misericordioso com os outros. Tudo isso que a gente pede para a gente só vai alcançar se a gente fizer primeiro com o outro. E todos esses sentimentos positivos, a gente só pode exercitar se tiver alguém provocando a gente no sentido negativo. Nessa existência atual, é o que a gente precisa treinar. É fácil amar o amigo. Eu não tenho que perdoar no amigo. Eu não tenho por que ser misericordioso com o amigo. Ele não fez nada para isso. Mas com o inimigo eu preciso. E a urgência é, a prisão que ele fala ali, não é a prisão de ferro material. É essa aqui, ó. É o corpo, é a matéria. O que Jesus está alertando é que se a gente não fizer logo a reconciliação agora, não reagir logo, mudando a nossa vibração, quando ela chega negativa para a gente, é que na próxima encarnação a gente vai ter que responder, a gente vai ter que se adequar. E é aí que vem grande perigo, né, que Jesus não podia, naquela época, deixar tão abertamente falando, mas que, com a verdade, com o Consolador, ele abre mais esse véu para a gente. Quando Jesus fala dessa prisão e de que essa conta pode vir até o último ceitil para a gente, ele está falando da reencarnação. No item 6 continua. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. E ele aí já traz uma leitura bem extrema, mas antes mesmo de chegar a um caso de subjugação e possessão, quantas vezes a gente está perseverando no bem? E a gente só colhe tempestade. Ontem eu postei no meu Face, no meu status, uma brincadeira no WhatsApp, dizendo que naquele ditado, depois da tempestade vem a bonança, é para os outros, porque na minha, depois da tempestade, vem um furacão, vem um ciclone, vem um vendaval, vem uma enchente, né? Mas brinquei assim, refletindo. Se nós temos plena consciência que estamos perseverando no bem, por que ainda nos atinge coisas negativas? É aí que veio a urgência que Jesus falou. Eu não fiz a minha reconciliação com o meu inimigo, ele provavelmente está desencarnado,
e está ali fazendo de tudo para eu tropeçar, para eu desistir, para se vingar. Porque olha lá como diz, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre. Porque quando nós todos estivermos desencarnados, é mais difícil essa relação, porque lembrem que a consciência espiritual fica mais ampliada. É mais fácil a gente se reconciliar, é mais fácil, mas o exercício é aqui. E aí muitas vezes ele espera que você volte, que você vai estar mais vulnerável por conta da matéria do seu corpo, em que a força do seu espírito é diminuída pela encarnação, para justamente começar a pegar no seu pé. E aí é a hora que a gente vai ter que fazer o exercício do perdão, porque a gente não foi pelo amor e vai ser pela dor. Olha, pode ser porque a gente é egoísta mesmo. Eu estou procurando corrigir logo agora, viu? Já chega, porque eu já plantei demais para a próxima vida. Eu não quero mais, não. Eu já disse que a brincadeira já acabou, já pedi 2 alços, já estou fazendo minha parte. Ou pelo menos tentando, porque eu não quero na volta passar de novo por estar perseverando no bem. E por que, João, mas por que a gente persevera no bem se não seria o suficiente para nos blindar? Se a gente deixou a conta pendente, a gente tem que... Jesus falou, até o último ceitil você tem que pagar. Não é olho por olho, dente por dente, pessoal, é aprendizado. Quando Jesus fala isso, é aprendizado. O que ele quer dizer é que a gente pode evitar isso com atitudes diferentes. E no caso, o que ele nos diz é, ame e perdoe os seus inimigos. É isso. Amar não quer dizer sentar à mesa e agir do mesmo jeito que ele. Mas dizer, eu te compreendo, eu acredito em você, eu sei que um dia você vai seguir um caminho diferente. E até lá não lhe vire as costas, dentro do que é possível, acolha, abrigue, seja gentil. Evite mandar energias negativas. Quantas vezes a gente vê o outro caindo e a gente manda mais energia negativa? É isso que Jesus pede que a gente mude, para que na hora da reencarnação a conta não venha, porque aí vai estar com juros e correção. E pode chegar ao extremo de uma subjugação e uma possessão, porque nada mais é do que isso, gente, a subjugação e a possessão. É um espírito, ou às vezes mais de um espírito, que aproveita que você está encarnado, que está num nível vibratório menor do que o seu, que olha para você e só vê o inimigo de várias existências, que não o perdoou, que não o aceitou, que não fez diferente com ele. Porque quando é nesse momento, é quando a gente diz assim, Deus deixou eu sofrer. Não é Deus que deixa a gente sofrer. Nós plantamos esse sofrimento e estamos colhendo depois. Mas eu não plantei, eu não queria o mal de ninguém. Você não queria o mal, mas também não fez o bem. E a gente também vai responder se a gente for omisso no que é pedido para a gente. Eu não desejo mal a quem me fez o mal, não, mas também não quero conta. Não é isso. Não basta. É não querer o mal e, dentro do possível, fazer o bem. Por essas pessoas, por todos aqueles que de alguma forma agiram contra você. E na hora de uma possessão, é quando a gente deixou a conta acumular. É quando a gente teve a oportunidade de se reconciliar e não se reconciliou, foi levado ao juiz e não se reconciliou, foi levado ao ministro da Justiça e agora o ministro da Justiça chama-se reencarnação e você está na sua prisão da carne, e ali vai responder até o último ceitil. Então, por que adiar? Por que esperar? Eu vejo muitas vezes a gente pensando ou falando, eu não estou pronto para isso ainda não, na próxima eu resolvo isso. Não vamos seguir esse caminho, gente. Não vamos fazer isso, é muito perigoso. É muito perigoso. Vamos resolver o que puder agora. A gente não tem noção de como é que está a nossa conta. E aí a gente vai aumentar essa conta, já deve estar a minha coisa, eu não quero nem mais ver o saldo, eu vou preferir ir abatendo e na expectativa que na próxima venha mais leve. Porque quando começa a cair a ficha, eu já disse, eu vou acelerar porque eu estou com medo da próxima.
E é isso, esse convite que Jesus faz para a gente. Faz logo, resolve logo isso. Quantas vezes, e olha a dificuldade aqui, quantas vezes você tem um problema, e em vez de encarar ele de frente, você vai adiando ele, empurrando com a barriga. A conta vai chegar. Resolve logo. Resolve logo, vai, bota, como a gente diz, bota a cara para bater. Tem um inimigo, vai lá, conversa. Tem alguém que te faz o mal? Ô, meu irmão, por que você está agindo assim? Não quero saber de você. Pronto. Ele não quer saber, mas você quer. A partir daquele momento, ore por ele. Diga a ele que a hora que você precisar, você está à disposição. Mas seja sincero. Porque a gente também diz isso de uma outra forma. Ah, você não quer? Não, tá bom. Na hora certa eu vou lhe provar. Estou aqui se você precisar, viu? Não é nesse tom que a gente fala? O bem, o mal, aliás, disfarçado de bem. E quando a gente faz, ainda faz questão de jogar na cara. Adiantou? Não adiantou? Nada. Ou seja, o que Jesus pede é: enche teu coração e tua existência verdadeiramente de indulgência, de perdão, de compreensão, de amor para com o próximo. Porque é para isso que a gente está aqui, gente. Não precisamos pegar muita coisa de exemplo, não. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Existências espirituais de longas datas que não se reconciliam. Entra século, sai século e a briga continua. E esse, para mim, talvez seja um caso mais gritante, porque não é o único, é no mundo. Às vezes é dentro da nossa família. É dentro da nossa casa. Não significa que toda relação familiar é 100% não, gente. Estamos aqui para isso. E, às vezes, a relação familiar é onde a gente é testado ao extremo. Não precisa atravessar a porta, não. Às vezes é dentro de casa. É a hora que a gente tem que respirar fundo. É a hora que a gente tem que aprender. E a gente desperdiça, muitas vezes, essa oportunidade. Continuando. A mensagem fala: o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual que sofre deu lugar para o seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que tenha causado a seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, veja, gente, a gente sofre ou porque a gente praticou o mal, e cuidado, porque eu vejo muitas vezes a gente com um pensamento supostamente espírita, de olho por olho, dente por dente. Não é isso que a lei divina fala. Ela fala de causas e consequências. Se você plantou o mal, você vai colher o mal, o sofrimento. Mas nem sempre é o mesmo sofrimento. A gente vê, às vezes, certas posições ditas espíritas, de que um sofrimento tem que ser igual ao sofrimento causado. E isso é lei de Talião, é olho por olho, dele por dente. Não é isso. O que nos ensina o Espiritismo é que se eu faço algo negativo e não aprendo pelo amor, pelo perdão, o que vem para mim vai ser dor também, experimentada de outras formas, mas vai ser dor. Entendem? Então, é nesse ponto que está ali a mensagem. Ó. Não é que Deus permite, Deus está lá fazendo uma separação. As leis divinas, elas respondem por si só, porque essa é a manifestação de Deus em nossa existência, para nos punir do mal que nós praticamos, ou, se isso não ocorreu, porque nós faltamos em indulgência, em caridade
não perdoando. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo, vamos logo, vamos fazer logo para não chegar lá depois. Porque se a gente fizer agora, e o outro não fizer a parte dele, olha aqui, Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quem faz o bem não vai ser alcançado pelo mal. Quem faz de coração puro, quem faz com verdade, não alcança. Não alcança. Então não é mérito, né? A gente, às vezes, eu até brinco também assim, acho que alguém lá em cima gosta de mim. Mas não é, sou eu mesmo que posso ter plantado algo de bom que estou colhendo agora. Cada um de nós pode experimentar as duas situações. Tanto passar por um mal que não compreende, e é só lembrar o que é que você fez antes para estar colhendo isso. Como também a gente vai lembrar de momentos em que a gente diz assim, nesse dia acho que alguém lá em cima gosta de mim e veio aqui. Não, foi o que você plantou que você está colhendo. Porque se você agiu no bem, se você agiu no perdão, na indulgência, o mal não vai te alcançar, por mais que ele se esforce. E continuando e finalizando a mensagem, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, essa prisão da carne, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. A gente fala muito, né, sobre a questão da transição planetária. E a gente para e olha, como é que está o nosso mundo? Experimentando tanta coisa negativa. E aí eu não sei se eu vou responder por isso lá, por enquanto eu acho que ainda é uma coisa positiva, né? Eu não vou deixar de provocar a reflexão. E se esse mundo de transição, ao invés de ser a transição para quem evoluiu e vai seguir adiante, e estiver ficando aqui quem não aprendeu a lição? E se for por esse caminho, eu já estou começando a pensar que ainda tem muita coisa para eu fazer. Porque se está evoluindo e eu estou ficando, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Então eu estou procurando abrir meus olhos, tirar o argueiro e procurar entender melhor a mensagem de Jesus. Porque é tanta coisa negativa que a gente vê, que a gente às vezes se pergunta, é assim que estamos evoluindo? E eu tenho certeza que a gente está evoluindo, gente, mas individualmente a gente ainda precisa fazer muito a nossa parte. Nós nos magoamos por bobagem. A gente se chateia por pouca coisa. É qualquer coisinha. Lá na minha rua, uma rua muito tranquila onde eu moro. Graças a Deus, muito sossegada. Tem bar na rua, mas não permite som alto. É bem tranquilo. Todo feriado e todo domingo, só nos feriados e nos domingos, 5h30 da manhã, o vizinho bota o som lá no alto. E todo feriado e todo domingo eu exercito a paciência, a resignação, a indulgência. E não é fácil. Agora imagine, só por causa de uma música alta, é um exercício imenso, é um esforço imenso que eu faço. E nem sempre eu consigo vencer. Imagine coisa mais séria. Mas Jesus já disse, é agora. É agora, senão mais adiante a conta vem. Se eu não consigo uma música alta, uma vez ou outra, seria injusto eu falar que esse vizinho faz isso direto. Mas normalmente quando faz, é no feriado e no domingo. Imagine se isso consegue me tirar do eixo. Imagine como encarnado eu ainda tenho que crescer. E assim cada um de nós tem seus exemplos. Cada um de nós vai lembrar de coisas aqui bobas que nos tiram do sério. E que a gente precisa começar a mudar. Então que a gente leve
esse convite de Jesus no coração. Vamos nos reconciliar. Vamos levar um pouco mais de paz. Vamos olhar mais o outro com o olhar da indulgência, tentando ver dentro dele, no meio das trevas que ele carrega, uma centelhazinha divina que ele tem com ele, porque é um espírito como nós. Talvez no passado a gente já tenha sido pior do que ele, e não sabemos. Conseguimos, né, aos trancos e barrancos, evoluir, e isso não nos torna melhor do que ninguém, apenas que nós aprendemos um pouco mais rápido. Só isso. Que a gente se dispa dessa vaidade, desse orgulho de se sentir superior, e possamos olhar a todos, mas principalmente a quem nos machuca, a quem nos magoa, a quem nos faz o mal, com um olhar de caridade, da verdadeira caridade, do BIP, benevolência, indulgência e perdão. Se não conseguir ir tão longe, pelo menos ame e respeite. Respeite mesmo o seu inimigo, tenha respeito. Que a gente aos pouquinhos consegue aceitar e praticar o que Jesus nos convidou. Ok, gente? Vamos lá, então, terminando, né? Obrigado por todos que se envolveram. Desculpas, peguei de surpresa, mas a gente está precisando se aproximar mais um dos outros. A gente está entrando na energia do mundo, está se afastando. A gente pode não estar desejando o mal, mas a gente está vivendo cada vez mais isolado. E a gente está sentindo falta e precisando do toque. A gente é espírito encarnado e o toque faz parte da nossa vida. E a gente está esquecendo de abraçar, de apertar a mão, né? E que a gente siga o exemplo. Vou dar até um exemplo fácil, viu, gente? Já que o de Jesus é tão difícil, vamos dar o exemplo de nosso amigo Maurício. Ele não precisa de convite para um abraço. Não é não, Maurício? É qualquer hora que a gente siga esse exemplo, que a gente abrace com vontade, abrace vendo no outro com amor, com afeição. Não importa se o outro tem defeitos ou não. O que importa é que está com a gente, que a gente está seguindo juntos e que a gente vai chegar lá. Todos nós vamos conseguir prosseguir e será mais fácil se estivermos unidos e será mais fácil de abraçar o nosso inimigo se estivermos abraçados com amigos. Que tenhamos uma semana de muitas bênçãos. Concluo agora a nossa palestra, retorno daqui a pouco para a nossa prece de encerramento, ok? Muito obrigado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nossos agradecimentos ao nosso irmão João Freitas, né, mais essa mensagem esclarecedora para todos nós. Então, vamos agora aos nossos avisos. Nosso plantão de paz. Todos os dias, de segunda a sexta, tem uma equipe de plantão de paz aí no térreo, das 9 às 10, fazendo o estudo do Evangelho de Jesus. E das 10 às 13 é o tratamento de fluidoterapia. É o tratamento de passe mais forte, né? Vamos dizer assim, mais sintonizado, mais direcionado para as necessidades pessoais, como eu vou ser daqui a pouco, né? Depois da palestra. Então, as pessoas que puderem, e estiverem precisando de um alívio de sua tensão, das suas angústias, suas ansiedades, né? Pode vir aqui das 10 às 13 horas, né? E fazer o trabalho de fluidoterapia, e de 9 às 10 o estudo do Evangelho. Porque a gente sempre fala, gente, o que cura mesmo é o Evangelho. É o Evangelho que faz a verdadeira cura. O mais são complementos. Porque o Evangelho muda a gente. E nós só seremos curados quando nós mudarmos, né? Enquanto não mudar, a gente não muda, a gente não melhora, não fica, não cura. É o que Jesus dizia, né? Vais e não peques mais. Quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia assim: eu te curei, meu filho, agora vá, não peque mais, para não te acontecer pior. É isso que o Espiritismo ensina também. O passe é importante, a oração é importante, a fluidoterapia é importante, né? A desobsessão mediúnica é importante. Mas se a pessoa não se melhorar,
volta tudo como era antes, ou pior, porque depende da gente, né? Mudar a forma de pensar, como dizia João Batista, né? Metanoia, né? Mude a forma de pensar, mude o pensamento. Então é isso aí, né, gente? Então, segunda a sexta, estamos aqui pela manhã, à disposição de todos e todas para realizarmos esse trabalho de atendimento. Evangelização infantil, que maravilha, todo sábado, das 15 às 16h30, nossas crianças estão aqui nesse salão. É uma alegria, gente. Viu? Quem tem criança em casa, pai, mãe, vovó, vovô, traga seus netinhos, traga seus filhos, né? E nossas tias ali, tia Júlia, tia Rene, tia Mari, tia Carol e tia Nadir, estão aqui todo sábado à tarde, a partir das 15h30, recebendo nossas crianças, ensinando o amor, ensinando a paz, ensinando a compartilhar as coisas, né? A solidariedade, importante na nossa vida de relação. Eu todo sábado à tarde, às 15h30, trago as crianças aqui, das 15h30 às 16h30, das 15 às 16h30, 1h30 só, eles ficam felizes, gente, é uma alegria. Agora digo a vocês, para trazer, para sair de casa, dá trabalho, porque sempre tem aqueles que não querem a evolução espiritual da gente, né? Infelizmente. Aí eles fazem de tudo para as crianças não virem. Ficam rebeldes, ficam chorando, gritando para não vir. Mas quando chegam aqui, acaba tudo aquilo. Aí fica uma felicidade para elas, né? Juventude Espírita, José Petitinga, todo domingo, também à tarde, às 15 horas, até às 17 horas, aqui embaixo também. A reunião com nossos jovens, os meninos, a partir de 12 anos até em diante, né? Se reúnem com nossa irmã Valdinéia, cadê Néia? Ela está trabalhando embaixo, né? Néia e outras irmãs aí, os irmãos que são coordenadores da Juventude Espírita, José Petitinga, que também é um encontro de jovens, né? O jovem está mais maduro, adolescente, tem outro pensar, mas é uma continuidade do trabalho que é feito na evangelização. Também é muito importante, porque hoje em dia a gente sabe que a situação no mundo está uma tentação, né? Os vícios são terríveis, a rebeldia, os fake news, desorientando os meninos. E quando eles vêm para aqui, começam a estudar o Evangelho, começam a estudar, né, a questão da ética, da moral, eles evitam muitos problemas em suas vidas. Então, é um encontro gostoso entre eles, né? Eles têm a linguagem deles, a gente não entende quase nada do que estão falando, né? Mas eles se entendem, né? Eles se dão muito bem. É um momento muito agradável para a nossa juventude, todo domingo aqui à tarde, das 15 até às 17 horas. E eu peço ao irmão João Freitas, por favor, João, fazer a prece de encerramento e agradecimento a Jesus. Entrando em clima de oração, a prece de hoje eu trouxe inspirada no nosso tema. Fiz uma pequena adaptação da prece que nos é recomendada para fazer por nossos inimigos. Dá um toque aí, por favor. Deus, perdoamos aos nossos inimigos o mal que nos fizeram e o que pretendiam fazer-nos, como desejamos que nos perdoeis, e que eles também nos perdoem as faltas que nós tenhamos cometido. Se os pusestes em nossos caminhos como uma prova, seja feita a vossa vontade. Afastai de nós, ó Deus, a ideia de maldizê-los e qualquer sentimento malévolo contra eles. Que nós não sintamos jamais nenhuma alegria pelos males que os possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que eles venham a receber, a fim de não manchar nossa alma com sentimentos indignos. Possa a vossa bondade, Senhor, ao tocar-lhes o coração, induzi-los a melhores sentimentos para conosco. Bons Espíritos, inspirai-nos o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem. Que nem o ódio,
nenhum rancor, nenhum desejo de lhes retribuir o mal com o mal penetre em nossos corações, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que nós estejamos, pelo contrário, sempre prontos a lhes estender a mão fraterna, a pagar-lhes o mal com o bem e a ajudá-los quando possível. Desejamos, para experimentar a sinceridade das nossas palavras, que se nos apresentem oportunidades de lhes ser úteis. Mas, sobretudo, ó Deus, preservai-nos de fazê-lo por orgulho ou ostentação, pois anularia os méritos de nossa atitude. Tenhamos uma semana de paz, de reconciliação. Estejamos sempre prontos a agir para o bem de todos. Que assim seja.